Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre evolução. Sempre bate aquele medo na gente quando o nosso filho está sendo investigado, quando o nosso filho tem atraso, e a gente às vezes não sabe nem por onde começar, né? Dá um aperto no peito, uma angústia. Muitas vezes mães de primeira viagem, como eu, ficam realmente sem respostas e sem saber para onde ir. Mas eu venho aqui deixar uma mensagem de conforto para você, mãe atípica ou típica, que está passando por algum processo de falta de conhecimento, de dúvida a respeito da evolução do seu filho. Vem comigo. Pessoal, quem me acompanha aqui no canal, Mãe é Mãe Oficial, vem conhecendo um pouco da minha história, né, da minha maternidade atípica. Eu tenho um filho de 3 anos e meio, ele vem sendo investigado desde novinho, nasceu com uma dilatação cerebral, descobrimos com o tempo que ele é portador de uma síndrome, mas ele não tem o fenótipo, não tem as características físicas, mas ele tem um atraso no desenvolvimento que ainda não tem um diagnóstico fechado, né? Já pensamos em autismo, já pensamos em TDAH, mas a gente não tem ainda o martelo batido da neuropediatra a respeito do que realmente traz esse atraso, se é alguma questão física ou, de repente, comportamental. O mais importante, eu costumo falar, é sobre a intervenção precoce. A gente precisa, desde cedo, estimular os nossos filhos. A gente precisa levar em médicos e ouvir a opinião de mais de um. Não adianta em um só, não. Ouve 1, 2, no mínimo 3 médicos, para você saber, de fato, para onde você deve ir. Hoje, os médicos, eles aconselham a gente a procurar logo as terapias, porque, independente do diagnóstico, o importante é que o nosso filho tenha autonomia, que ele crie independência, que ele aprenda as funções, né, do dia a dia, de uma rotina normal, para que ele não tenha um prejuízo no futuro. E aí eu queria compartilhar com vocês a evolução do meu filho. Eu cheguei a pensar que meu filho pudesse ser uma criança não verbal, né? Ele atrasou o engatinhar, ele atrasou o andar, ele também atrasou a fala. Foi com muita fé, né, e acreditando também nas terapias e fazendo a extensão das terapias dentro de casa que a gente conseguiu essa evolução do meu filho. É lógico, não é todo mundo que tem condição de fazer terapia. O plano de saúde, alguns até oferecem terapias, mas é sempre aquela coisa assim, que a gente tem que ficar na fila. A gente nem sempre tem bons profissionais, né? Os profissionais ganham muito pouco, recebem muito pouco de uma consulta. Então o atendimento às vezes ele é menor, menos tempo, e aí a gente às vezes não consegue vaga e a gente não consegue ver essa evolução no tempo que a gente espera. E a ansiedade que a gente também fica, né, dentro do nosso coração de mãe, de pai atípico, acaba transformando isso num processo mais lento do que a gente imagina, né? Que na real é a verdade, vamos dizer assim. É importante que a gente pense que tem que ter tempo, não é de um ano para o outro. A gente não vai conseguir o resultado esperado, assim, rápido, do jeito que a gente imagina. A gente muitas vezes acredita que vai ser de uma forma o resultado e é de outra. A gente acha às vezes que uma fono vai fazer o nosso filho falar e de repente não é isso. No processo, a gente descobriu que o Bernardo também tinha uma linguinha presa, né? Já na maternidade a gente viu, mas esse frênulo lingual, ele acabou também dificultando a mobilidade, né, no processo de comunicação da fala. E assim, gente, hoje o meu filho tá falando tudo, mas ele não fala só repetindo aquilo que a gente explica, que a gente fala, que a gente ensina, mas ele fala com funcionalidade. Ele aplica as expressões realmente onde elas cabem nas situações. E assim, é uma vitória diária ver a evolução do meu filho. Mas a gente estimula muito. Eu pergunto todos os dias quando ele volta da escola como é que foi o dia dele. O que ele fez? Quais foram os amigos que ele brincou?
O que ele leu? Qual foi a historinha que a tia contou? Quais foram as cores que ele usou no desenho? Os especialistas dizem que não é pra gente colocar tela. Eu evito, mas assim, a televisão, ela também estimulou meu filho na comunicação, porque ele começou a repetir algumas ações de desenhos que eu colocava na televisão, principalmente os de imitação. E hoje ele descreve as situações que ele vê na televisão. Por um lado foi positivo, a gente sabe que ficar muito tempo na televisão causa atraso, dependência, mas assim, moderado, para mim, tá? Na minha experiência foi muito interessante. Até hoje, o Bernardo repete coisas que ele vê na televisão de uma maneira lúdica, divertida e que faz sentido com o desenvolvimento dele. A gente estimula muito também conversas ao telefone, né? Meus pais moram longe, então a gente faz muita chamada de vídeo. Bernardo conversa, Bernardo aponta, Bernardo mostra, Bernardo conta o que ele fez, Bernardo mostra um brinquedo, descreve um brinquedo. Não é toda mãe atípica que vai ter esse resultado fantástico que eu tô tendo com meu filho, mas é importante não desistir. Em nenhum momento eu desisti, em nenhum momento eu desacreditei. Lógico, no início a gente fica pensando como é que vai ser, se não for da maneira como eu espero, como, né, vai ser a vida do meu filho. Eu ficava preocupada com a independência dele, com a autonomia, mas assim, em nenhum momento eu desacreditei. E assim, hoje eu até às vezes me questiono, será mesmo que ele tem alguma questão comportamental? Porque ele entende tudo que eu falo. E ele hoje sabe tudo. Ele é super inteligente. Ele responde aos estímulos perfeitamente. Tem um pequeno atraso, às vezes? Tem. Ele para pensar, ele para avaliar, né? Tem umas questões sensoriais ainda, né? Com o barulho de fogos, por exemplo, com o tapete de pelo, com a areia da praia. Mas isso não é o bastante para eu bater o martelo agora de um diagnóstico fechado de algum transtorno comportamental. Ele tem 3 anos. Eu não estou preocupada com esse diagnóstico agora. É sobre isso que eu queria falar com você, mãe, que está com o filho em investigação. Não tenha pressa de um diagnóstico. Isso não vai mudar o desenvolvimento do seu filho. O que vai mudar é estímulo. O que vai mudar é terapia. O que vai mudar é você e toda a sua rede de apoio estimulando, ajudando no desenvolvimento, prestando atenção em tudo que a sua criança faz. Tudo, tudo, tudo. Desde um pegar no lápis, pegar na colher, até um movimento de uma estereotipia, de repente, de bater palmas, de fazer um flapping, de uma mania, né? Tem criança que tem mania, sei lá, de bater na cabeça, tem criança que tem mania de bater no pé, tem criança que fica assim com o dedinho. Então, assim, eu passei por flapping, né? Flapping, pra quem não sabe, é aquele movimento assim, que é normal na criança até 2 anos. A partir de 2 anos já começa a ficar um pouco preocupante. Mas isso passou. Meu filho teve flapping e depois parou. Então, e eu já ficava pensando, ai meu Deus, é flapping, é do autismo, é de uma outra questão comportamental. E não necessariamente é. Pode ser, como não pode ser. E é importante também falar que todas as crianças atípicas são diferentes. As crianças autistas, por exemplo, são diferentes. Elas não são iguais. Eu já cansei de ver vídeos na internet de irmãos autistas, né, que são verbais, e eles explicam, eu tenho seletividade alimentar, o outro, eu não tenho. Eu tenho questão sensorial com barulho, o outro, eu não tenho. Eu sou verbal, o outro não fala. Não adianta ficar comparando o seu filho com o filho de ninguém. Não compare a questão comportamental, o atraso com o filho de ninguém. Conversar, dialogar, tirar dúvidas faz parte. Mas não fica comparando, isso não faz bem. E isso também não vai te levar a lugar nenhum. O importante é você buscar bons profissionais, ouvir pessoas que de fato têm conhecimento para te passar e não desanimar. Não desanime.
Eu tô aqui dando o meu depoimento de vitória, tá? De uma mãe que acreditou desde o início que o filho ia ter uma vida e uma rotina normal, apesar de atraso e apesar da investigação que ele ainda está passando. Meu filho tem uma vida social hoje, não é comum, 100%, como a de outras crianças, ele precisa de apoio. Na escola, ele já tem uma mediadora ao lado dele, mas ele tem uma vida sem prejuízo social. E o que é mais importante, gente, é a frustração. É importante você trabalhar as emoções do seu filho, desde o início, seja ele típico ou atípico, mas principalmente da criança que tem transtorno comportamental. Porque isso daí vai causar uma irritação nele e ele vai ter uma paralisação do desenvolvimento nos momentos que ele não souber lidar com as emoções. Então, vira e mexe aqui na minha casa, meu filho tá com algum brinquedinho, por exemplo, esse chapeuzinho aqui que ele adora. Quando eu vejo, ele tá tentando destruir aqui, ó. Tá todo destruído. Por quê? Porque ele tentou fazer alguma coisa com esse chapéu, encaixar em algum lugar que ele não conseguiu. Ou então eu viro e mexe, eu vejo ele colocando assim, ó, o chapéu no Homem de Ferro. E aí ele quer colocar o Homem de Ferro em pé, ele não consegue. Aí ele vai e tenta de todas as maneiras, quando vê, de repente o chapéu cai. E o Homem de Ferro cai também. Ele se irrita, ele começa a se debater no chão. E aí eu para na mesma hora. Às vezes eu deito no chão com ele. De uma maneira calma, tranquila. O que está acontecendo, meu filho? Vamos conversar. Deixa a mamãe explicar. Esse chapéu aqui, ele é maior do que a cabeça do Homem de Ferro. Olha o tamanho da sua cabeça. E eu explico, dialogando, sem gritar, sem brigar. E assim, gente, um conselho para mãe de criança pequena. Não adianta gritar com a criança. Não adianta rebater a criança no momento de fúria. Não adianta levantar a voz para a criança. Isso só piora o comportamento dessa criança. Quando seu filho grita, que você grita junto, ele grita mais. Não grite. Não rebata com agressividade. Respire fundo. Tente acalmá-lo. Muitas vezes eu mudo o cenário. Às vezes eu nem quero entender o que está acontecendo. Eu simplesmente mudo o foco. Olha o que está acontecendo ali, gente. Nossa, mas tem um brinquedo muito bonito que quer te olhar. Ele quer te ver. Você esqueceu dele? Criança vira a página muito rápido, gente. A resiliência da criança é incrível. É por isso que a criança não tem problema, como a gente adulto tem. Então, assim, tô passando para vocês algumas experiências que eu tenho vivenciado com meu filho de 3 anos. E eu queria deixar essa mensagem de esperança para que você não desanime e não desista. Continue incentivando seu filho, estimulando, porque isso é o mais importante para o desenvolvimento dele. Um beijo e até o próximo vídeo.